Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Nós temos feito diversos vídeos esse ano para estudar a Bíblia, porque nós nos propusemos como igreja a ler a Bíblia inteira esse ano. Então, na medida que a gente está fazendo a leitura cronológica dos livros da Bíblia, sempre que surge um novo livro a gente faz um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre esse livro que a gente vai estar lendo a partir dessa data e principalmente para te encorajar. Então, antes de fazer a leitura, assiste o vídeo, compreende um pouquinho sobre o que o livro está falando e certamente a sua leitura será mais compreensível e também, de uma maneira muito especial, essa palavra vai falar ao seu coração. Antes de iniciar o nosso vídeo, se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva para que você sempre receba os nossos vídeos. E também, por favor, eu queria pedir que você curtisse essa mensagem e até mesmo encaminhasse ela para alguém ao término desse vídeo, para que mais pessoas pudessem ter acesso a aquilo que a gente vai conversar agora. Confesso para vocês que hoje é um vídeo diferente, é um vídeo especial, porque é uma história que me atrai muito, essa história que eu vou contar para vocês hoje. Talvez arriscaria dizer que a história que mais me atrai é uma das que mais me atraem no Antigo Testamento. Então falo com muita satisfação desse profeta de hoje. Hoje a gente vai estudar o livro do profeta Jonas. Nós não temos muita informação sobre esse profeta. Há um profeta na Bíblia chamado Jonas, ele aparece ali em 2 Reis, capítulo 14, profetizando a nação de Israel, profetizando inclusive vitória à nação de Israel. Então, fazemos esse link acreditando que esse mesmo Jonas, que nós vamos estudar o livro hoje, é o Jonas que foi profeta no Reino do Norte, nos períodos do rei Jeroboão II. Já falamos aqui em outros vídeos, o rei Jeroboão II reinou entre 793 a 753 a.C. e ele elevou a nação de Israel, o Reino do Norte, capital Samaria, no auge dessa nação como potência econômica, social, mas a prosperidade que a nação desfrutava no reino do rei Jeroboão II não era refletido na espiritualidade da nação, porque quanto mais rica a nação ficou, mais incrédula esta nação também ficou, e assim passou por um período de grande esfriamento espiritual e distanciamento de Deus. Agora, o que é interessante observarmos é que Jonas, profeta do Reino do Norte, profeta de Israel, vivendo num período de declínio espiritual, ele não é chamado para profetizar para Israel, para o povo de Deus. Jonas ele se junta a Obadias e Naum, que foram profetas que Deus levantou exclusivamente para profetizarem a outras nações. Aqui o Jonas foi chamado para profetizar a Assíria, cuja capital era Nínive. E aqui nós temos um grande problema, porque a Síria estava crescendo como nação nesse momento histórico e se pintando no cenário mundial como uma nação inimiga de Israel, do Reino do Norte. Então, quando Deus chama Jonas para profetizar contra a Síria, levar uma mensagem de salvação para a Síria, Deus está pedindo que Jonas anuncie perdão e arrependimento para uma nação cruel, de táticas de guerra assustadoramente cruéis, de uma fama cruel, e que possivelmente um dia destruiria o Reino do Norte, e assim de fato aconteceu. Agora tente você imaginar para um patriota, um homem que ama a sua nação, pregar o amor de Deus para uma nação que eles odeiam. É mais ou menos isso que está acontecendo com Jonas. Então acreditamos que Jonas é o autor desse livro, que leva o nome dele, que ele escreveu possivelmente entre o ano 800 e 770 a.C. E esse livro ele está na nossa Bíblia para nos demonstrar o amor de Deus, e que Deus ama até mesmo aqueles que nós
consideramos que não são dignos do seu amor, da sua compaixão. Sabe aquela pessoa que se fala assim, essa não merece o amor de Deus? O livro de Jonas está na Bíblia justamente para nos mostrar que o amor de Deus não se recebe por merecimento. Ele ama a todos aquele que Ele criou. E se a gente considera assim, de que Deus ama quem não é amável, talvez a gente pode resumir esse livro de apenas 4 capítulos debaixo da palavra compaixão. E o resumo desse livro, um versículo que resume o livro inteiro e que nos explica o livro inteiro, seria Jonas capítulo 4, versículo 11, onde nós lemos as palavras, Deus perguntando para Jonas que se ele não deveria ter compaixão de Nínive. Ele fala assim, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. A pergunta que Deus faz para Jonas é, não deveria eu ter pena desta grande cidade? E o livro termina com uma pergunta. A gente não sabe o que Jonas respondeu, e a gente vai ver daqui a pouquinho porque não tem a resposta de Jonas neste livro. Bom, o livro, como eu falei, tem 4 capítulos, e se engana quem acha que esse livro é para falar de um grande profeta, ou até mesmo que esse livro é para falar de um grande peixe. É engraçado que o livro, a gente sempre usa o livro para contar essa história de um grande peixe que engoliu um profeta de Deus. Mas esse grande peixe aparece na Bíblia, nessa história, apenas 2 vezes. Na segunda vez que ele aparece, nem grande ele é mais, é só um peixe. Porque o grande da história não é o profeta Jonas, não é o peixe que engole Jonas, e não é a cidade a Nínive, capital da grande Assíria. O grande da história é sempre Deus, e você vai ver por quê. Tudo começa no capítulo 1, quando Deus pede que Jonas vá até Nínive, a cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque, diz assim o capítulo 1, versículo 2, pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus está denunciando a maldade de Nínive, diz que chegou o limite e a condenação se aproximaria. E a ideia, quando Deus decreta um juízo, Ele está anunciando uma oportunidade de arrependimento, porque o arrependimento evita o juízo de Deus. Então todo aquele que se arrepende dos seus pecados é perdoado, e o que não se arrepende é julgado de acordo com a sentença que é demonstrada. E é engraçado que Deus fala para Jonas ir para Nínive, sair de onde ele estava, na Samaria, reino do norte, e ir para Nínive, que ficava a 750 quilômetros do porto onde ele estava, em Jope. Só que Jonas, quando Deus fala vai para Nínive, ele vai para Jope, ele vai para uma outra direção, ele vai para 3 mil quilômetros na direção oposta, tudo para não cumprir o que Deus queria que ele fizesse, tudo para não anunciar o amor de Deus a quem ele queria que Deus anunciasse. Acontece que não há lugar escondido demais que possa se fugir de Deus. Jonas está dormindo no fundo desse barco que está indo aí para uma outra direção contrária para onde ele deveria estar indo. No meio da viagem, Jonas ele pega um navio que está indo para Tarsis, e que fica a 3 mil quilômetros de Nínive. E aí então, no meio da viagem, uma grande tempestade alcança o navio, e os marinheiros experientes começam a ficar com medo porque não sabem o que vão fazer. O navio começa a querer se despedaçar, e aí enquanto o caos está reinando naquele navio, Jonas está dormindo, e os marinheiros começam a se perguntar por quem é o responsável, por que os deuses estão castigando aqueles homens. E aí eles fazem alguma situação de sorte, e descobrem, por meio de sorte, que o culpado era Jonas. Na verdade não existe sorte nenhuma, a verdade é que Deus quis usar aquela situação para apontar para Jonas que Jonas era o verdadeiro culpado. E aí os marinheiros perguntam, mas o que a gente faz com você? Porque você trouxe esse mal sobre nós. E o Jonas, ele diz, olha, vocês me joguem ao mar porque a culpa é minha, e assim que eu for arremessado ao mar, a tempestade
acalma, esse mal que está vindo sobre vocês vai acabar. E aí então a gente vê a primeira atitude de crente, de alguém que confia em Deus. Mas essa atitude não é do profeta Jonas, é dos marinheiros, que antes estavam clamando aos seus deuses, mas agora clamam pela misericórdia do Senhor. Jonas 1,14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. A primeira oração que é feita no livro de Jonas não é por Jonas, é pelos marinheiros que antes tinham recorrido a seus deuses, mas que agora recorrem e clamam pela intervenção e salvação do Deus único e verdadeiro. Eles jogam Jonas no mar, um grande peixe toma Jonas, engole Jonas, e ele fica dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E assim, no capítulo 1 encerra com o profeta de Deus que fugiu de Deus, o homem de Deus que desobedeceu a Deus, dentro da barriga de um grande peixe. E o primeiro ato de obediência, então, do capítulo 1 não é do profeta de Deus, mas são dos homens que antes não temiam a Deus. A gente entra no capítulo 2, Jonas está 3 dias e 3 noites dentro desse peixe, e aí então ele tem uma ideia de orar. Jonas vai orar apenas no capítulo 2 deste livro. E aí ele ora dentro do peixe, clamando pela misericórdia e salvação do Senhor. Essa oração é atendida. Capítulo 3, o Deus que deu ordens a Jonas, o Deus que deu ordem para o mar se agitar e o mar se acalmar no capítulo 1, o Deus que deu ordem para o peixe engolir Jonas agora dá ordem para que o peixe vomite Jonas. E engraçado que a viagem que podia ser de barco foi feita de peixe, porque o peixe joga Jonas para fora justamente na praia que ele devia desembarcar. Ele podia ter pegado o barco, seria melhor, mas preferiu viajar na barriga de um peixe. Chegamos no capítulo 3, então, quando mais uma vez Deus ordena que Jonas denuncie, pregue contra Nínive uma mensagem, a mensagem que Deus daria. Desta vez, diz capítulo 3, versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E é interessante que a ordem de Deus era percorrer toda a cidade. Demoraria 3 dias, mas diz Jonas 3,4 que Jonas entrou na cidade e percorreu durante um único dia proclamando que Nínive seria destruída. Jonas obedeceu parcialmente o que Deus disse. Ele não foi por toda a cidade, ele foi para o que deu para alcançar em um dia. E é interessante que Jonas tem uma mensagem: Deus vai destruir Nínive. É a única mensagem que ele tem. Mas essa mensagem atinge o coração dos ninivitas, porque quando eles ouvem a mensagem deste homem que chegou na praia, na barriga de um peixe, e começa a pregar o fim de Nínive, todos os ninivitas se arrependem, e o rei dá uma ordem que todos vistam panos de saco e proclamam um jejum completo na nação. Até os animais foram proibidos de comer. O rei colocou até os animais para jejuarem, todos vestidos de pano de saco e clamando pelo perdão, pela misericórdia, pela graça de Deus. Aí a gente chega no capítulo 4 de Jonas, e o capítulo 4 começa de uma forma que para nós pregadores da palavra é assustador, porque Jonas tem uma única mensagem, e essa única mensagem que ele tem faz com que todas as pessoas se arrependam. O sonho de todo pregador é esse, que toda mensagem que Deus concede a um pregador, quando o pregador prega, que as pessoas obedeçam o que Deus mandou o mensageiro anunciar. Jonas tem o privilégio que pouquíssimos mensageiros têm, que é pregar e o povo ouvir, que é pregar e o povo praticar. Jonas pregou, o povo praticou, se arrependeu, mas Jonas capítulo 4, versículo 1 diz: Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Jonas ficou bravo porque as pessoas atenderam a sua mensagem. A verdade não é que são as pessoas, né? São os ninivitas, aqueles a quem Jonas considerava que não eram dignos do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus. Inclusive Jonas, ele ora ao Senhor mais uma vez agora. No capítulo 2 ele ora
arrependido, quebrantado, pedindo para Deus ter misericórdia. Mas agora no capítulo 4, a segunda oração de Jonas nesse livro, diz que ele ora com certa indignação. Ele fala assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarso. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas fala assim: Deus, eu sabia que o Senhor é coração mole. É só a pessoa se arrepender que o Senhor perdoa? É assim que Deus trabalha. A pessoa se arrepende e Deus perdoa. E nunca mais se lembra desse pecado que a pessoa confessou e se arrependeu. E aí então, mais uma vez, Deus mostra o seu grande poder e soberania, porque Jonas se refugia em um lugar onde ele podia visualizar toda a Nínive, na expectativa de que Deus voltasse atrás para destruir Nínive, o que não acontece. Então Deus, de uma forma soberana, faz crescer uma planta que serve de sombra para o profeta, que traz um pouco de descanso. Mas esse Deus soberano que deu ordem ao mar, ordem ao peixe, e deu ordem para uma planta nascer, ele dá ordem para que um verme coma a planta e a planta morre. E aí Jonas fica também ali angustiado, furioso, querendo morrer. E assim termina o livro, Deus perguntando: Jonas, está triste, chateado, irritado com uma planta que nasceu um dia e morreu em outra? Não deveria eu ter compaixão dos ninivitas? E o livro termina com uma pergunta: não deveria Deus ter compaixão? Essa é uma grande cilada que Deus colocou Jonas, porque se Jonas falasse assim: Deus, Senhor, não tem que ter compaixão dos ninivitas. E aí então Deus talvez perguntaria para Jonas: por que eu deveria ter então compaixão de você? Porque você também é pecador como eles. E se Jonas dissesse: tudo bem, Deus, se eu tive compaixão de uma planta que nasceu um dia e morreu outro, o Senhor deveria ter compaixão dos ninivitas. Então a pergunta de Deus seria: por que você então não tem? É uma situação complexa, mas eu creio que o livro termina com uma pergunta para que eu e você também possamos, nós leitores desse livro, possamos responder. Devia Deus ter misericórdia, compaixão e salvar todos que se arrependem de seus pecados? Se a nossa resposta for não, Deus, você tem que ser mais criterioso, não pode ir aceitando todo mundo que se arrepende, te chama de Senhor e Salvador. Isso recairia como nós com a pergunta: e por que eu deveria ter misericórdia de você? Deus talvez nos perguntaria. Ou o contrário, se a gente diz assim: Deus, de fato, o Senhor tem que amar todo mundo, tem que perdoar todo mundo que se arrepende, a pergunta que surgiria então para nós é: então para quem você tem anunciado deste amor e dessa salvação? Poxa, eu poderia passar horas falando com vocês desse livro de Jonas, mas o tempo não nos permite. Eu encerro somente dizendo isso, que quando a gente lê o livro de Jonas, esse livro nos desafia a pensar em algumas coisas. A primeira, Deus ama até mesmo aquele que nós julgamos que não são dignos do seu amor. Quando o assunto diz respeito a nós queremos misericórdia de Deus. Mas quando diz respeito aos outros, nós queremos juízo, castigo. O fato é que toda a humanidade estava debaixo de uma mesma sentença: pecadores. Porque pelo pecado de todos, Jesus morreu na cruz. E quando nós entendemos que Jesus na cruz leva os nossos pecados, e quando nós nos arrependemos, deixamos de ser pecadores condenados para nos tornarmos filhos amados de Deus. A cruz ela vai gritar aos nossos corações: somos indignos, porém amados. Essa é uma lição que Jonas nos ensina. Todos nós, não apenas os ninivitas, todos nós somos indignos do amor de Deus, não merecemos esse amor, mas ainda assim somos amados por esse Deus misericordioso e cheio de compaixão, esse Deus compassivo. E outro desafio do livro de Jonas é esse: bom, se a gente acredita nesse amor transformador, perdoador, se esse amor transformou nossas vidas, para quem nós estamos anunciando? Será que uma baleia precisa nos pegar, nos engolir e nos jogar em outro lugar onde a gente deveria estar? Será que é por meio da destruição de nossos navios que a gente vai chegar a proclamar a mensagem de salvação, onde já deveríamos ter feito isso há tempo?
Será que estamos fugindo do chamado e amor de Deus? Ou a gente está fazendo diferente do profeta de Deus e vivendo todos os bons planos que esse Deus tem para a nossa vida? Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e o nosso encorajamento é este: conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, que Jesus te abençoe.